Hi guys, how are you? Teacher Ricardo aqui. E hoje a gente vai aprender de uma vez por todas o que é, como funciona e como usar o verbo to be e as variações dele no presente, no tempo verbal presente. Então, primeiro de tudo, afinal de contas, o que é esse tal de verbo to be que todo mundo fala o tempo inteiro, que eu vejo do quinto ano ao terceirão na escola, mas eu não aprendo de jeito nenhum. Hoje a gente vai aprender. Então, o que é esse verbo to be? Então, a gente vai utilizar o verbo to be todas as vezes que a gente quer falar sobre sentimentos ou identidades. Por exemplo, idade, emoções, características físicas de uma pessoa, traços de personalidade de uma pessoa. Então, sempre que a gente quiser dizer sentimentos ou identidades, caracterizar as pessoas, a gente vai utilizar o verbo to be, que no português ele é o nosso ser ou estar. Então, por exemplo, inclusive muito importante, no inglês a gente não fala que a gente tem a nossa idade, a gente está com a nossa idade, porque ela muda o tempo inteiro. O tempo inteiro não, uma vez por ano, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu tenho ou eu estou com 22 anos, eu digo I am. Esse am é uma das conjugações possíveis do verbo to be que a gente vai ver mais pra frente. Então, exatamente esse exemplo que eu dei agora. Eu estou com 22 anos é idade. E a gente acabou de ver que idade me identifica e, portanto, a gente usa o verbo to be. Minha mãe está muito feliz. É uma emoção, é um sentimento. Então a gente também vai usar o verbo to be. Meu gato é um bichinho calmo. É uma característica do meu gato. Então eu vou também usar o verbo to be. E por fim, os meus alunos são muito inteligentes. E eu também estou falando sobre uma característica dos meus alunos, estou identificando esses meus alunos. E aí por isso que eu vou usar o verbo to be. Então, Ricardo, se tu falou que o verbo to be é ser ou estar, onde que estão os verbos to be nessa frase? Aqui. Eu estou com 22 anos, é o verbo to be. Minha mãe está muito feliz, verbo to be. Meu gato é um bichinho calmo, verbo to be. E os meus alunos são muito inteligentes, também é verbo to be. Então, todas essas operações, todas essas frases, elas contêm o verbo to be, que é o nosso ser ou estar. Tá, eu sei usar isso no português, afinal é a língua que eu falo. Como que eu uso isso no inglês? Então, no inglês, o verbo to be ele vai assumir, ele vai se transformar em três formas diferentes, dependendo da pessoa que utiliza ele, de quem que eu tô falando, sobre quem que eu tô falando. E as três formas são am, is, are. Am, is, are. Essas três formas são o verbo to be. Só que dependendo da pessoa que está utilizando esse verbo to be, sobre quem ela está falando, eu vou usar ou o am, ou o is, ou o are. Depende. E para isso eu chamei alguns amiguinhos meus, que vocês bem conhecem, para me ajudar a explicar o verbo to be e como que a gente conjuga nessas três formas diferentes, dependendo da pessoa sobre quem a gente está falando. Então eu tenho alguns amiguinhos para me ajudar aqui e a gente vai entender como que a gente vai utilizar o verbo to be. O primeiro amiguinho é o I, eu. O I, ele gosta muito da florzinha am. Então, sempre que eu estiver falando sobre mim, no verbo to be no presente, eu vou falar I am. Por exemplo, I am 22 years old. Ou I am happy. Tô falando sobre mim. É o meu amiguinho do I, é o gnominho do I. Se eu estiver falando de você, aluno que está vendo essa videoaula, you é o gnomo do you. O you, ele gosta de outra florzinha. Ele gosta da florzinha do are. You are. E aí eu tenho dois gnominhos que sempre vão dar juntinhos, grudadinhos, que é o gnominho do he, she, que é ele, ela, e o gnominho do it, que também é ele, ela, mas não para seres humanos, e sim para coisas que não são seres humanos, objetos, cidades, países, casas, meios de transporte. Para tudo isso a gente vai usar o it. Por exemplo, rapidinho, se eu falo o ônibus é rápido, eu tô querendo dizer ele é rápido. Ele, o ônibus. Mas eu não vou usar o he, porque o he é para ele, ser humano. Eu vou usar o it, ok? Então, o he, o she e o it, eles gostam de uma outra florzinha ainda. Eles gostam da florzinha do is. He is. She is. It is. Ok?
E aí a gente vai ter uma outra turma que eles gostam da mesma flor, que é o we, you, they. We, nós. You, vocês. E they, eles. O we, you, they gostam do are. We are, you are, they are. Vocês vão reparar que aqui a gente tem dois gnominhos do you. O primeiro é você e o segundo é vocês. Não muda nada na escrita, ok? E nem na pronúncia. E muito menos o verbo to be que acompanha ele, o que vai mudar o nosso contexto. Então, se eu estiver falando só com uma pessoa, eu falar, oh, you are very beautiful today. Você está muito bonito hoje. Mas se eu estiver falando numa sala de aula inteira, eu posso até corporalmente falar, oh, you look beautiful today. Então vai depender da minha posição corporal, do contexto. Então aqui tem um esqueminha para vocês gravarem. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Mas vocês devem estar se perguntando por que eu estou usando os meus amiguinhos? Por que eu estou usando os meus gnominhos? Porque eles cantam uma musiquinha super fácil de aprender. Qual é essa musiquinha? É a música que todo mundo já conhece. I am, you are, he is, she is, it is. Parará, timbum, we are, you are, they are. Ok? Então, se você quer repetir a musiquinha, volta um pouquinho no vídeo e vamos aprender juntos o verbo to be. Como que a gente vai, então, tentar traduzir essas frases que a gente acabou de ver? Eu estou. Estou é um verbo to be. Pode ser am, is ou are. O gnominho, a pessoa que está acompanhando o estou, é o eu. O gnominho do eu é o I. E o I gosta de qual florzinha? Am. Gosta da florzinha do verbo to be? Am. Então eu vou falar I am 22 years old. E a minha mãe está muito feliz. Minha mãe é eu? É ele? É nós? É ela? É ela. Com ela, she, eu vou usar am, is ou are. Vou usar o is. She is. Então eu vou colocar my mom is very happy. Ou she is very happy. E o meu gato é um bichinho calmo. Meu gato é no masculino. É ele. Mas será que eu vou usar o he? Mas o teacher Ricardo falou que he e she é só para ser humano. Qual que é o outro gnominho que usa he, mas que não é para ser humano? O it. Então, it is a calm pet. Or, my cat is a calm pet. Um pet calmo. Ok? E por fim, uma frase que é muito verdade, que os meus alunos são muito inteligentes. Os meus alunos we, nós, acho que não. É you, vocês, acho que não. É they, eles, meus alunos, eles são muito inteligentes. Com eles, they, eu vou usar are. My students are very intelligent. Or they are very intelligent. Mas tem uma coisinha que talvez esteja incomodando. Até agora a gente só viu frases afirmativas, né? My cat is a calm pet. My mom is very happy. I am 22 years old. Tudo isso é frase no afirmativo. Como será que a gente faz pergunta? Então, isso é muito interessante. Basta jogar o verbo to be lá pra frente da frase. Por exemplo, ao invés de falar I am 22 years old, eu quero perguntar, eu tenho 22 anos de idade? Eu pego esse am e jogo lá pro começo da frase. Fica am I 22 years old? Ok? Detalhe muito importante, eu não vou repetir esse am. Ou seja, eu não vou falar am I am 22 years old? Isso tá errado. Não é que eu vou duplicar o verbo to be e um deles vai pro começo da frase. Não é isso. Eu vou justamente deslocar esse verbo to be pro começo da frase, ok? Outro exemplo. My mom is very happy. Pego esse is e jogo lá pro começo. Is my mom very happy? Talvez a gente possa estranhar um pouquinho, né? Porque é uma estrutura bem nova, bem diferente do português. Até porque no português a gente não muda a estrutura, e sim a gente muda o tom da voz. Então eu posso falar, minha mãe é muito feliz. E pra pergunta eu falaria, minha mãe é muito feliz? Então eu não mudei nenhuma estrutura, eu só mudei o tom da fala. No inglês, a gente muda tanto o tom quanto a própria estrutura. No verbo to be, a gente pega o verbo to be e joga lá pro começo da frase.
Pronto, tem uma pergunta. E claro, o ponto de interrogação no final. Mas toda pergunta precisa de uma resposta, né? Então, como que eu vou responder positivamente a uma pergunta que alguém me faz? Isso com o verbo to be. Então, alguém vai me perguntar assim: a sua mãe é muito feliz? Is your mom very happy? Is, porque eu tenho my mom, que é she, né? She is, mas eu vou pegar esse verbo to be e vou colocar lá no começo. Is your mom very happy? Eu vou falar, oh, yes, ela é. Yes, she is. Então, dependendo da minha resposta, eu vou ter diferentes alternativas. Yes, I am. Yes, she is ou he is. Yes, it is. We are, you are, they are. Eu só conjugo o verbo to be normalmente e coloco um yes no começo. Ok? Mas e se eu quero dizer algo no negativo? Como que eu respondo negativamente às perguntas? Eu vou conjugar o verbo to be e colocar um not depois, no final. Então vai ficar no, I am not. Ou no, I am not. Então o I am not, ele não tem uma forma contraída. Ele é a mesma coisa dos dois modos. Diferentemente das outras conjugações. Então se eu quero dizer, não, ele não é. Ele é feliz? Não, ele não é. No, he is not. Ou, para eu contrair, no, he isn't. He isn't. Ou se eu quero dizer, are you worried about the test? Are you worried about the test? Vocês estão preocupados com a prova? Eu vou responder, não, nós não estamos. No, we are not. Ou se eu quiser contrair, no, we aren't. We aren't. So far, so good. Até agora tudo bem? Caso você não tenha pego alguma explicaçãozinha, volta o vídeo, reassiste, reflete, e aí vamos fazer atividades. Let's practice. Então eu quero que nesse momento vocês pausem o vídeo e passem as frases em português para a sua forma em inglês. Então lembre-se sempre de utilizar o verbo to be adequado para cada uma dessas frases. Então se eu tenho um exemplo, minha professora é muito feliz. Minha professora é qual gnominho? É qual pessoa? Ela, né? E como que eu digo ela em inglês? She. Então, qual que é o verbo to be? Qual que é a florzinha que o meu gnominho she gosta? É a florzinha do is. She is. Então a frase ficaria she is very happy. Ok? Já dei um exemplo, façam a B, C and D. E só um detalhe, amigáveis em inglês, na frase C, é friendly. Friendly, ok? Peço, por favor, para vocês não utilizarem os tradutores para construir a frase para vocês. Construam do jeito que vocês acham que é. Pausa o vídeo que eu vou passar as respostas agora. Essas são as respostas, esse é o gabarito. Então a primeira já estava feita, né? A gente fez juntos. Letra B. Pedro e Camila são estudantes inteligentes. Pedro e Camila, qual que é o gnominho? Qual que é a pessoa? Eles. Como que eu digo eles? They. E qual que é a florzinha que o gnominho do they gosta? They are. Então eu vou dizer Pedro e Camila are intelligent students. Letra C. Nós somos pessoas amigáveis. Nós é we. Lembra da música? We are the world. We are something, something, alguma coisa. Então, com we, eu vou utilizar are. We are friendly people. E essa frase que todo mundo já sabe como dizer a idade, eu não digo I have, eu tenho. Eu digo eu estou, I am. I am 30 years old. I am 30 years old. Ok? Let's go to number 2. Number 2. Agora, eu quero que, a partir das frases em inglês que a gente acabou de construir juntos, eu quero que vocês passem essas frases que estão no afirmativo para o interrogativo. Então, lembre-se que para isso, o que a gente faz com o verbo to be mesmo? A gente duplica o verbo to be? A gente não duplica. A gente pega o verbo to be e desloca lá para o começo da frase. Ok? De novo, pausa o vídeo, escreve numa folha e a gente vai corrigir em 3. Pausa o vídeo. 2, 1. Então, se eu quero dizer My teacher is very happy, eu coloco uma pergunta pegando o verbo to be e jogando lá pra frente. Is my teacher very happy?
Ok? I have a question. Eu tenho uma pergunta. Letter B. Pedro and Camila are intelligent students. Pego o verbo to be are e jogo lá no começo. Are Pedro and Camila intelligent students? Letter C. We are friendly people. Pego o are e jogo lá pro começo. Are we friendly people? And letter D. I am 30 years old. Pego o verbo to be am e jogo lá pro começo. Am I 30 years old? Ok? So far so good. Até agora tudo bem? Vamos para a última questão, number 3. Very easy, very simple. Agora eu quero que vocês respondam negativamente as perguntas que a gente acabou de criar juntos. Então lembra que para eu responder negativamente, eu vou conjugar o meu verbo to be e colocar um not no final. Ou eu vou contrair. Então, por exemplo, is my teacher very happy? Is my teacher. My teacher é ele ou ela. A gente tinha visto que era professora, né? Então vamos manter o she, ela. Então eu vou dizer, no, she is not. Ou, se eu quiser contrair, no, she isn't. Ok? Façam isso com a B, C and D. Eu vou revelar as respostas em 3. Pausa o vídeo. 2, 1. Letter B. Are Pedro and Camila intelligent students? No, they are not. Or, no, they aren't. They aren't. C. Are we friendly people? No, we are not. Or, no, we aren't. No, we aren't. Last one, última, letter D. Am I 30 years old? No, I am not. No, I am not. Lembra com I am not, a gente não tem uma contração, né? Você poderia contrair o sujeito com o verbo to be. Aí ficaria no, I'm not. No, I'm not. Okay, guys? Guys, this is the end of our class. Esse é o final da nossa aula. How was it? Como que foi? It was easy. Oh, very easy. I liked it. I know how to use the verb to be. Eu sei usar o verbo to be. I need more practice. Preciso de um pouco mais de prática, de exercício, de contato com a língua. Ou foi bem hard? It was hard, but I can do it. Foi difícil, mas eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Como que foi? Quero que vocês deixem aqui nos comentários como que foi a aula para vocês, se vocês gostaram da explicação, se vocês gostaram dos meus amiguinhos gnomos que apareceram para explicar o verbo to be para vocês, ok? Guys, my name is Teacher Ricardo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo. E é isso. Bye, bye!